Sejam bem-vindos à nossa aula de cinética química. Aliás, um layout de apresentação muito bonito. Esse carro é lindo. Nós vamos trabalhar estudo sistemático da cinética química. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior. E essa é a nossa primeira videoaula. E eu coloco aqui, no pano de fundo, uma máquina a vapor. Muito alusivo ao tema. Vamos lá. Nós vamos trabalhar velocidades médias de formação e decomposição de produtos e reagentes. E nessa disciplina, nessa parte da química que nós chamamos de cinética química, é que para os alunos de ensino médio e também para aqueles que querem fazer um reforço para o terceiro grau, nós vamos fazer uma diferenciação bem evidente em reagentes e produtos. Tem gente que se atrapalha nisso e nós pretendemos acabar com isso neste assunto. Nós vamos trabalhar a equação de velocidade, inclusive nós vamos começar logo mudando esse conceito de velocidade, que não é na verdade mudando em si, mas é um conceito que ficou estereotipado, que velocidade é só espaço sobre tempo, e não é isso. Nós vamos trabalhar fatores que alteram a velocidade de reação, ordens de reação em relação aos reagentes, ordem global da reação e atividades experimentais. Inclusive, eu fiz uma atividade experimental muito boa, que trabalha num dos slides, numa das aulas sobre cinética química, videoaulas. Nós vamos determinar ordens de reação, que isso aí ainda nunca tinha visto em materiais para ensino médio, correlatos inclusive para nível superior em caráter introdutório, nunca tinha visto. Então eu preparei isso para vocês e espero que essa disciplina que eu gosto muito, muito mesmo, ela seja de grande valia para o entendimento das velocidades de reações. Introdução. O conhecimento e o estudo da velocidade das reações, além de ser muito importante em termos industriais, isso é muito importante, também está relacionado ao nosso dia a dia, quando guardamos alimentos na geladeira para retardar sua decomposição ou usamos panela de pressão para aumentarmos a velocidade do cozimento dos alimentos. Só um lembrete que panela de pressão faz economizar energia e, portanto, dinheiro. Sendo assim, as reações químicas ocorrem com velocidades diferentes e estas podem ser alteradas. Um lembrete aqui, quem nunca viu os alimentos em conserva, eu chamo de alimentos de guerra. São conservados e aguentam vários anos. Tem todo um trabalho aí de cinética química. Pouca gente sabe. A reação do hidrogênio H2 com oxigênio O2 usados na propulsão de um ônibus espacial é instantânea. Porém, a fermentação da uva para a produção de vinagre pode demorar dias para se completar. Inclusive, essa questão da fermentação, eu particularmente já tive a oportunidade de estar num dos locais de produção de vinho lá em Portugal, vi o processo e realmente demora um certo tempo. E é incrível que dali saem dos melhores vinhos, quem sabe até o melhor vinho do planeta. Isto é assunto da cinética química. Velocidade de uma reação. Conceituação. A velocidade de uma reação pode ser calculada, vou parar um pouquinho, só para fazer um comentário. Em física, geralmente no primeiro ano do ensino médio, se estuda que a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Está errado não, está literalmente certo. Só uma coisa que às vezes não é colocada e que deveria ter como
objetivo naquele momento desmistificar a ideia de que é espaço sobre tempo e dizer também que a vazão em metros cúbicos de água por segundo é uma velocidade, que a quantidade de carga elétrica na unidade de tempo é uma velocidade, o fluxo magnético é uma velocidade, a taxa de crescimento populacional em uma determinada cidade por ano, meses, décadas, etc., um país, por exemplo, é uma velocidade, o crescimento do PIB de um país com o tempo é uma velocidade, enfim, qualquer coisa que você relaciona na unidade de tempo é uma velocidade. E agora, se você for um adolescente, você está crescendo e a sua taxa de crescimento com o tempo é uma velocidade. Então, velocidade não é só espaço sobre o tempo. Isso tem que ficar claro. E por isso, os químicos tiveram a grande sacada, a grande ideia de medir a velocidade a partir de quê? Da concentração tanto de reagente ou produto com o tempo, na unidade de tempo. Isso é uma sacada incrível porque nunca ninguém viu um átomo ou molécula, muito menos as subpartículas ou subatômicas. E dá para se calcular a velocidade de uma reação sem sequer vê-la. Muito bem. Essas quantidades normalmente são indicadas pela concentração molar dessas substâncias, sendo representadas por colchete. Eu vou explicar já já isso, contendo a fórmula da substância. O conceito de velocidade média do colchete é o seguinte. Quando nós estudamos soluções, inclusive na ordem, às vezes é o segundo assunto abordado no segundo ano do ensino médio. Nós denominamos concentração molar, que é representado por um M de perninha puxada, como o número de mols dividido pelo volume. Muito bem. Então, se eu quero a concentração molar de um ácido, por exemplo, sulfúrico, eu colocaria um M de perninha puxada e colocaria bem pequeno escrito a fórmula do ácido sulfúrico H2SO4. Só que em cinética química nós não usamos aquela terminologia de soluções. E claro, um pré-requisito para se estudar cinética química, caso você seja um internauta que está acessando o nosso canal, é que você vá para o conteúdo de soluções que está lá no canal também. Então é interessante você ver primeiro as unidades de concentração para poder sim estudar a cinética química. Muito bem, a termoquímica não é tão relevante para o estudo, apesar de que é importante, mas se pode explicar sem se ensinar termoquímica, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então a concentração não é aquele M de perninha puxada como em soluções, e ela é representada entre colchete. Esse X aqui poderia ser H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, ácido nítrico, o gás cloro Cl2, o ozônio O3, o oxigênio O2, o gás nitrogênio N2, enfim, qualquer substância representada entre colchete. E aqui o que é? Como é que se calcula a velocidade média numa reação química? É a concentração molar final dessa substância em questão, menos a concentração molar inicial da substância. Por que isso? Porque numa reação química a concentração vai diminuindo com o passar do tempo. A concentração dos reagentes diminui para formar os produtos. E aqui é o tempo final menos o tempo inicial. Quem foi meu aluno em radioatividade percebeu que também lá a velocidade tem um sinal de menos aqui fora. Por quê? Porque isso aqui é negativo, essa subtração. Negativo com negativo dá positivo. E em química não tem sentido falar de velocidade retrógrada, como em física, que quer dizer que voltou para a origem. Não existe isso. Então por isso se coloca o sinal negativo aqui fora, para que sempre se dê um valor positivo quando nós estamos falando de reagentes. Ao calcularmos essa variação da concentração dos reagentes, tá? Variação da concentração, lembra que aqui entre colchete poderia ser H2SO4, HNO3, qualquer substância.
Notamos que ela apresenta valores negativos, já expliquei, pois a concentração final dos reagentes é sempre menor que a inicial, transcorrido o intervalo de tempo. Devido a esse fato, adotamos em química